custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar com o José Silvestre, diretor adjunto do DIEESE. Muito bom dia, Silvestre. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Feliz Ano Novo. Bom dia, Rafael. Para você também, tudo de bom. Bom, o Brasil já é outro, né? Outro Brasil, com muito trabalho, muita reconstrução. E a gente vai falar do salário mínimo, que entrou em vigor o novo valor no dia 1º de janeiro, R$ 1.320. O Congresso Nacional aprovou esse reajuste no mês de dezembro do ano passado. O desgoverno do Bolsonaro, que já foi embora, chegou a propor R$ 1.302, um valor muito inferior, inclusive, àquilo que é apresentado pelo DIEESE como o necessário para uma família de 4 pessoas comprar uma cesta básica e pagar contas básicas como transporte, água, luz e aluguel, que era, no mês de novembro, avaliado em R$ 6.575,30. De qualquer forma, Silvestre, esse valor de salário mínimo, reajuste com um pequeno valor de aumento real, é importante para a gente retomar um processo que foi iniciado pelos governos de Lula e Dilma e que deve ser retomado agora. O presidente Lula já avisou que vai acontecer isso, que é uma política de valorização real do salário mínimo, porque isso afeta toda a cadeia, né? E afeta positivamente, né, Silvestre? Exatamente. Bom, Rafael, essa é uma dentre as diversas notícias, né, anunciadas e as medidas anunciadas pelo novo governo do presidente Lula, agora ontem, né? O salário mínimo é uma delas, que já estava previsto, né? Foi objeto da campanha eleitoral dele, quer dizer, o compromisso de voltar com a política de valorização do salário mínimo. Muito embora não tenha sido, digamos assim, anunciado formalmente, foi aprovado, como você muito bem lembrou, na LOA, né, na Lei Orçamentária Anual, esse valor de R$ 1.320, o que significa um acréscimo aí de R$ 108 no salário mínimo e também um aumento real, que aí vai depender, evidentemente, da variação anual do INPC, mas com essa estimativa que foi utilizada aí pro INPC, que a gente só vai saber dia 10 de janeiro qual vai ser efetivamente o índice, mas a estimativa é de um ganho real de cerca de 2,9%. Né? Isso é muito bom porque você tinha, nesses últimos 4 anos, praticamente você não teve ganho real nenhum do salário mínimo. Então, o fato de você ter já o compromisso do governo do presidente Lula de retomar a política de valorização já é uma excelente notícia. Então, isso tem um impacto extremamente positivo, tanto para as pessoas que dependem do salário mínimo, ou que têm os seus rendimentos referenciados no salário mínimo, seja as pessoas do mercado formal de trabalho, dos assalariados informais e também dos beneficiários do INSS, enfim, todas aquelas políticas, né, que têm os seus valores referenciados no salário mínimo, e isso, obviamente, tem um impacto extremamente positivo do ponto de vista do estímulo, né, da economia brasileira, principalmente para a maioria dos nossos municípios, que tem aí seja do ponto de vista dos beneficiários do INSS, né? E também das demais pessoas, como eu falei, que têm os seus rendimentos referenciados no salário mínimo. Muito bem, essa política de valorização, é importante a gente sempre recuperar esses dados, né? Se não houvesse toda essa política de valorização do salário mínimo, hoje o valor do salário mínimo seria algo em torno de R$ 650, não é isso, Silvestre? Muito inferior. Eu fico imaginando quanto a gente já perdeu nesses últimos 4 anos sem esses reajustes. Poderia ter um refresco para a população mais pobre, principalmente a que ganha salário mínimo e que ganha aposentadoria pelo piso, não? E sempre lembrando que a inflação ela foi muito cruel com quem ganha menos, né? Exatamente. Então, claro, esse período desses últimos 4 anos, praticamente sem ganho real, foi, digamos, um prejuízo, né, obviamente, no poder de compra do salário mínimo e fundamentalmente das pessoas, né, dos trabalhadores e das famílias que dependem, né, e têm os seus
a sua renda, né, referenciada aí no salário mínimo. A gente teve, desde 2003, né, nós temos um ganho real do salário mínimo superior a 75%. Né? E isso foi graças a essa política, né, que a gente tinha, que era a correção do salário mínimo pelo INPC dos últimos 12 meses, né, era em 1º de janeiro, acrescido da variação do PIB dos últimos 24 meses. Então, essa política permitiu que a gente tivesse esse ganho. Mas, Rafael, eu queria citar alguns números para a gente ter uma ideia do que representa o salário mínimo e, portanto, a necessidade de uma política de valorização. A gente estima que você tem aí mais de 60 milhões de pessoas que têm o seu rendimento referenciado no salário mínimo. Eu falei 60,3 milhões de brasileiros. Então, do ponto de vista do incremento na renda, tá certo? Ou seja, injeção de recursos na economia por conta desse valor acrescido agora de R$ 108 no salário mínimo, portanto, um valor de R$ 1.320 a partir de 1º de janeiro, isso equivale a um incremento de renda na economia brasileira de 69,3 bilhões de reais. Tá? E também vamos considerar o que isso significa em termos de aumento na arrecadação por conta desse aumento do salário mínimo. Isso dá praticamente 45 bilhões de reais, o que se estima, né, de arrecadação tributária do ponto de vista sobre o consumo, né, por conta desse aumento aí de R$ 108 no salário mínimo. Então, de fato, é uma necessidade, uma necessidade que essa retomada da política de valorização do salário mínimo vai ser muito benéfica, né, para esse conjunto de pessoas. Quer dizer, talvez, Rafael, não tenha uma política, talvez esse seja o maior acordo, né, maior do ponto de vista, eu diria, internacional, né? Quer dizer, um acordo, né, uma política que atinge aí quase 60,5 milhões de pessoas. Sem dúvida. Bom, quero agradecer a participação do diretor adjunto do DIEESE, o José Silvestre, falando sobre a importância do reajuste do valor do salário mínimo a partir do dia 1º de janeiro de R$ 1.320. E eu quero agradecer, Silvestre, pela tua participação já nesse primeiro dia do ano, e a gente espera contar com você ao longo de 2023, sempre com essa perspectiva da gente poder trazer avanços para a classe trabalhadora, para aquele que mais precisa das políticas públicas para diminuir a desigualdade nesse país. Obrigado, Rafael. Bom dia para você e estamos à disposição. Forte abraço. Conversamos com José Silvestre aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.